Eu nunca vou entender por que alguns líderes, né, alguns pastores precisam de segurança para estar perto dos fiéis. Você chega na igreja e tem literalmente seguranças para você chegar até o pastor. Não é todo mundo que pode chegar nele, tem que passar pelos seguranças. Entre outras coisas que nós vamos analisar nesse vídeo. Vem com Tio Fera. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, curte, comenta, compartilha, ajuda esse canal a crescer. Gente, o que eu vejo são os pastores popstar, ou pastores blogueiros, pastores famosinhos. E aí esses pastores precisam de segurança para estar perto deles. Eu já visitei igrejas onde você queria falar com o pastor, pedir uma oração, uma bênção, e aí você tinha que marcar a hora. Até aí tudo bem, porque era muita gente para ser atendido. Isso também acontecia na época de Jesus. Só que você via que ficavam dois caras mal encarados mesmo, com a cara fechada, enfesada, na frente do púlpito. Como se dissesse: se alguém se levantar, a gente vai impedir. E eu achava aquilo uma palhaçada. Eu digo, gente, só queria uma oração, já desisti. Eu falo diretamente com Deus. O que é interessante nessa história toda é que enquanto esses pastores precisam dessa segurança para que as pessoas cheguem até eles, Jesus andava no meio das multidões. E aí você acha que Jesus estava preocupado que alguém iria agarrar ele, puxar o cabelo dele ou rasgar a roupa dele? Não, ele não estava nem aí, porque Jesus ele veio para estar junto das pessoas. Tem uma passagem na Bíblia que me comove muito. As crianças estavam chegando perto de Jesus. E aí os discípulos de Jesus, alguns religiosos na época, porque tinha religiosos andando com Jesus também. Só que Jesus começou a cortar e aí eles foram meio que se orientando. Mas esses religiosos chegaram e queriam impedir as crianças. Não, porque não pode importunar o mestre. E aí Jesus disse: ei, deixe vir as crianças a mim. É delas o reino dos céus. Deixem vir os pequeninos. Jesus não gostava dessa história da galera não deixar chegar perto e tal. Quando as pessoas tentavam impedir, Jesus dizia: ei, tá impedindo por quê? Eu vim para eles. Eu vim para o povo. Jesus era muito acessível. E aí eu não entendo por que Jesus, com a importância que ele tem, com a fama que ele tem e com a notoriedade, né, todo aquele know-how, era muito acessível. Enquanto que esses pastores que têm um ministériozinho com um número razoável de pessoas, se acha a estrela. Nessa questão se acham acima de Cristo, só pode. Porque precisa de segurança para estar andando dentro da igreja. Jesus jamais faria isso. Jesus nem contrataria segurança. Jesus simplesmente andaria no meio do povo. Eu acredito que Jesus nem pregaria em púlpito. Jesus ele desceria e pregaria no meio da galera. Dizia: afasta as cadeiras, senta todo mundo aqui no chão e vamos conversar, vamos bater um papo. Jesus ele era assim. O Sermão do Monte é uma prova disso. Jesus, quando estava no Sermão do Monte, ele simplesmente falava para as multidões. E ele estava lá falando e diz que as multidões se maravilhavam com o que ele falava. Eu imagino que deveria ter gente emocionada, chorando. Deveria ter gente doida para abraçar ele, para beijar os pés dele. O que é interessante nessa história é que Jesus ele ficou lá, pregando, falando, e ele não se cansava e nem se afastava ou tinha essa coisa assim, meio popstar. Pelo contrário, eu acredito que Jesus só saía de uma pregação quando ele atendesse a todos. Podia ter 3, 10 milhões de pessoas. Enquanto ele não falasse com todas as pessoas que precisavam falar com ele, ele não sairia dali. Essa é a característica de Cristo. E se Cristo, com toda a sua importância, tem essa característica, por que esses pastores, que não são nem o rastro de Jesus, querem se achar alguma coisa? Não é? Tem pastores que é tão popstar
que eles simplesmente não respondem mensagens no WhatsApp. Você manda uma mensagem para ele, esqueça. Ele vai visualizar e ele não vai nem responder, que Deus lhe abençoe. Porque ele se acha acima de Cristo. Ele acha que ele tem um trono de lado de Deus ali. Porque que eu saiba, só existem 2 tronos no céu. O de Deus e o de Jesus. Mas esse pastorzinho popstar construiu um trono do lado de Deus. Ele se acha demais. E aí entra aquela questão que eu queria falar. Deus, que é o ser mais importante entre todos, assim, ever, muito mais importante, é totalmente acessível. Você quer falar com Deus, você não precisa nem marcar horário. Você abre a boca e ele te escuta. O mais interessante é que Deus, eu tô falando agora em Deus, tipo, o poder, a fama, o sucesso, tô falando nele, o Todo-Poderoso. Ele para tudo para te ouvir. Não é interessante? O Deus Todo-Poderoso, a Bíblia fala que ele se inclina para ouvir os seus filhos. É difícil até não me emocionar quando falo em Deus, porque Deus, assim, a grandeza dele é algo extraordinário. E ele é totalmente acessível. Os filhos têm direito a entrar na sala do trono. Por ele fala, manda embora cá, deixa vir, não tem um problema nenhum. Eu quero ter relacionamento com os meus filhos. A prova de que Deus é assim está no Jardim do Éden. Diz que Deus se levantava do seu trono, saía e ia passear no Jardim do Éden com Adão e Eva. Ia bater papo com os dois, andar, conversar, se relacionar. Deus é um ser relacionável. Ele é assim. Acontece que os líderes hoje em dia perderam essa característica, mas se dizem filhos de Deus. Estava lendo na Bíblia que Deus fala que os filhos dele imitam ele. Os filhos dele se comportam como ele. Porque se são filhos dele, as pessoas têm que olhar para nós e dizer: eu olho para você e eu vejo características de Deus. Por exemplo, eu tenho muitas características do meu pai daqui da terra, né? Meu pai físico, assim, e biológico e tal. E as pessoas olham e falam: você é a cara do seu pai. E realmente, a minha irmã é a cara da minha mãe. Nós nos parecemos muito com os nossos pais. E aí, como que dizemos que somos filhos de Deus se não temos nenhuma característica dele ou de Jesus, não parecemos nada com ele? E é isso que eu queria encerrar o vídeo, nessa reflexão, nesse pensamento. Que os pastores popstar assim, baixem a bola. Porque se Deus, que é Deus, é totalmente acessível, por que eu vou estar perdendo meu tempo com esse povo que não vale nada? Eu prefiro ter acesso diretamente ao Pai. E se eu tenho acesso e o véu se rasgou, sinto muito. Mas eu não vou estar dando biscoito, nem bajulando gente que não tem o menor futuro. Eles que baixem a bola e simplesmente reconheçam a sua insignificância. Porque o Todo-Poderoso é o meu Pai e eu tenho acesso a Ele. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.